encontrava, mas podem ter certeza que se vocês chegarem no momento de vocês e tiver esse tipo de situação, pode gerar reprovação, tá? E a gente vai ficando calejado com relação a essas apresentações. Digo para vocês que eu tenho, assim, fama de reprovar aluno, né? Não que eu gosto disso, mas é que a gente vai ficando calejado, você vai pegando o jeito que a coisa deve funcionar, né? Já sofremos bastante na mão do orientador, fazendo dissertação, fazendo uma série de coisas, então a gente fica mais descolado, mais clica com relação a isso. Então, muito cuidado, pessoal. Lembre-se daquela piadinha, né, do Leão, né, como orientador, você já deve ter ouvido, e lembre-se que o bom negócio é escolher um bom orientador que defenda bastante vocês, né? Veja que a menina que estava ali até trocou de orientador, então isso mostra também outra dificuldade que ela enfrentou, ok? Mas é isso, pessoal, tranquilo, fiquem à vontade aí para fazer o que vocês quiserem. Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Estão vendo a tela da apresentação? Sim. Professor, parece que mudou da chamada agora? Está funcionando? Professor, está ouvindo? Tá, vamos colocar aqui, pessoal. Eu vou pôr. Alô, professor? Vamos ver se eu consigo entrar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É que tá meio ruim meu microfone aqui. Só para avisar, o senhor que o Moodle parece que tá meio fora do ar, aí o povo tá tendo dificuldade para entrar na aula. O Moodle tá caindo. Ah, eu vi isso. Pois é, aí eu peguei e mandei o link para eles aqui da chamada, então só para avisar que eles estão avisados. Tá, então eu vou fazer aqui hoje a chamada, mas não vou dar foto para ninguém e vou explicar que é por conta de problema no sistema. Eu mesmo tentei entrar ali 1 hora pelo Moodle e estava dando uma sobrecarga no sistema. Eu tentei abrir de novo aqui para pegar o material, mas não abre. Tá. Então, tá. Então, nós estamos em 7 alunos, né? Deu um total de... Quantos são? De 21. Estamos aí com 1/3 da turma, não é tão ruim assim. Pessoal, o que eu ia falar com vocês hoje, tá? Então, a aula de hoje, eu tenho como ideia, então, vamos aproveitar pelo menos uma meia hora aí que nós temos, uns 40 minutos, e falar um pouco com relação a... Aqui, como toda apresentação começa, não? Então, como seria o começo da resposta do réu, né? Como seria a tentativa de conciliação, como que conta esse prazo, como que essa coisa funciona. Então, pessoal, num primeiro momento, a gente tem que pensar qual é o prazo para apresentar a resposta do réu. Então, o tema específico que a gente pega para hoje, se vocês pegarem lá, seria ver como é que está a resposta do réu. Na aula que vem eu falo a sentença, e daí a gente pensa se vão falar de recurso ou não. Eu acho que talvez não precise, tá? Ou vocês que me dizem o que vai precisar ou não. Então, mais 2 aulas, a gente fecha a nossa revisão e na sequência a gente só fala do processo de execução, que é uma coisa bem mais objetiva. Mas tem que saber como é que funciona. O que é a resposta do réu? A resposta do réu, pessoal, é aquela coisa que o réu vai fazer quando tem a notícia da existência do processo. A primeira coisa que a gente tem é pensar quando que isso vai acontecer, quando que isso deve acontecer. Tá? No processo anterior, ao Código de 2015, a gente tinha 2 procedimentos, né? Nós tínhamos o procedimento ordinário e o procedimento sumário, que funcionavam de formas absolutamente diferentes. Então, quando a gente tinha, lá no código anterior, o procedimento ordinário, o sujeito recebia uma citação e esta citação servia para que o sujeito apresentasse defesa. Então, ele apresentava a contestação num prazo de 15 dias do recebimento da citação. O que é a citação? É notícia da existência do processo dada ao réu, né, aquela pessoa contra quem o processo é dirigido, que tem uma prova dentro do processo que isso foi entregue. Então, 15 dias da prova da citação juntada no processo, né, em 15 dias disso, o sujeito deveria apresentar sua defesa. Beleza. Daí tinha mais outras fases do processo aconteciam. Então nós tínhamos uma confusão bem grande, porque existia o procedimento sumário, que ele funcionava de uma forma diferente. Como que ele funcionava? O procedimento sumário era marcado uma audiência, tá? E nessa audiência tentava-se fazer a conciliação.
Qual que era o problema do procedimento sumário no código anterior? É que você, se não, independente de você estar disposto a fazer acordo ou não fazer acordo, se não desse acordo na audiência de conciliação, a contestação tinha que ser apresentada nesta audiência. Qual que era o problema? O problema é que você marcava a audiência de conciliação, o advogado era obrigado a fazer a defesa, isso já diminuía bastante a vontade do advogado em fazer a conciliação naquele momento. Ele era obrigado a trabalhar antes de fazer isso. Isso era um problema, isso aumentava trabalho, isso aumentava custo, porque é diferente para um advogado ele ir para uma audiência de conciliação ou ele ter que preparar toda a defesa de um processo. Tá? Então, isso era um problema também. O que aconteceu? Veio o Código de 2015 e se misturou um pouquinho do que nós tínhamos no procedimento ordinário para um pouquinho do que nós tínhamos no procedimento sumário e criou-se uma denominação diferente, que a gente chama hoje de procedimento comum, que é o único que nós temos. Tá? Então, no procedimento comum, não é mais a partir da citação que eu começo a contar o prazo para apresentar a defesa. Tá? O meu termo inicial não é esse. E o sujeito é convidado para uma audiência? Sim, mas não é para nesta audiência que tem que ser apresentada a defesa. A situação muda um pouquinho, por quê? Porque é marcada a audiência e a partir desta audiência, se não for celebrado o acordo, começa a fluir o prazo para apresentação de defesa, ok? Então, o termo inicial, o termo ao qual começa a contar o prazo para apresentação da resposta do réu, que normalmente é a contestação, é da audiência de conciliação. Essa é a regra básica. Sempre assim, às vezes muda, pessoal, mas é importante saber isso e entender que isso aconteceu para quê? Para que o advogado não tenha que fazer a defesa e chegar numa audiência, fazer o acordo e perder a defesa. Tá? Isso influencia tudo, isso dá uma série de problemas, né? Algumas observações que a gente menciona aqui, tá? Então, veja, essa audiência de conciliação, qual que é a vantagem, pessoal? Que antes de você trabalhar com o processo, de você discutir o processo, você tenta conciliar realmente. Antes de você trabalhar, fazer defesa, fazer tudo aquilo, você tenta resolver. E conciliar sempre é bom. Por que conciliar é bom, pessoal? Porque quando você tem um processo, você nunca tem certeza do que vai acontecer no final do processo. E quando você faz um acordo, seja um acordo bom ou um acordo ruim, tá? Você vai necessariamente saber o que você está se comprometendo a receber e a pagar. Tá? Então, por uma questão assim, de economia processual, é melhor porque acaba o processo antes. Para a questão das partes, dá uma certeza que você não tem enquanto o processo não acaba. Ok? Então, sempre a conciliação é legal, sempre a conciliação é boa. No entanto, o advogado em si, ele principalmente os mais antigos, da minha época, a gente era formado com base em direito individual, direito civil. Então, nós não estamos muito afim de fazer uma conciliação. A gente quer brigar, né? O curso de Direito sempre formou bons contendores e não conciliadores, tá? Eu, particularmente, acho que até hoje os melhores conciliadores são aqueles caras formados em administração e contabilidade, que as partes estão conversando, ele pega a calculadora, começa a fazer conta, começa a fazer proposta e mostrar o que é interessante. Isso não são características próprias dos operadores do direito, tá ok? Então, nós temos que reconhecer, conciliar é bom, tá? Mas às vezes é contra o interesse do operador do direito, do advogado propriamente dito. Sempre vai ter que existir essa audiência de conciliação, pessoal? Não. Primeiro, tem que ser um direito disponível. Eventualmente, você pode estar discutindo um direito que não comporta conciliação. Tá? Vou discutir um direito do Estado com relação a uma licitação, com relação... Dá para dizer que não vai fazer? Não dá. Então, se o direito não for disponível, se não houver a possibilidade da pessoa dispor daquilo por vontade própria, não é por meio de uma conciliação judicial que ela vai poder fazer. Então, se o direito não comporta a conciliação, não tem por que eu fazer. Outra possibilidade na qual esta audiência de conciliação não acontece, pessoal, é quando ambas as partes concordam que não querem audiência. Como funciona isso? Então, se eu não quero, sai audiência? Sai audiência, porque vai tentar de alguma forma, porque a outra parte tem interesse. Tá? Então, como que funciona as duas partes dizerem que não tem interesse no acordo? O autor faz a petição inicial. Se ele não quer fazer acordo, ele escreve lá na petição inicial, normalmente perto do pedido, dizendo: não tenho interesse em audiência de conciliação porque eu não tenho interesse em compor a lei, em fazer acordo.
Só isso resolve? Não vai ter audiência? Não, não resolve. Para que não saia audiência de conciliação, tem que o réu, também, o advogado do réu, protocolar uma peça dizendo assim, olha, eu não quero fazer conciliação, eu não tenho interesse na conciliação. Se ambos, autor e réu, cada um deles disser que não tem interesse na conciliação, na composição amigável da lide, daí sim a audiência não sai. Isso é normal? Não. Isso é uma exceção da regra. Por quê? Porque pense na cabeça do advogado do réu. O advogado do réu, muitas vezes, ele está pensando em ganhar tempo, né? Pensando em bons argumentos, pensando em uma série de situações. O advogado está pensando em prazo, né? Então, se ele vem e fala que não quer, protocola uma petição dizendo que ele não quer, do dia que ele protocola aquela petição, ele tem 15 dias para apresentar a contestação. Uma forma de contar. A outra coisa seria, eu não quero fazer acordo, mas eu vou lá da audiência, digo na audiência que eu não quero fazer acordo, dali começam a contar meus 15 dias. Então, só simplesmente essa questão do prazo, pessoal. Não é porque vai ter audiência que obrigatoriamente vai ter que ter o acordo, né? A audiência está marcada, a pauta é grande, vai sair daqui 3 meses a audiência. Será que o advogado vai protocolar uma peça hoje dizendo não quero, meu cliente não quer, para ele ter que fazer a petição correndo de contestação? Não. Então, é muito difícil que essa audiência não saia, mesmo que o réu não tenha interesse, que o autor não tenha interesse, ok? Mas ela só vai ser dispensada se ambas as partes peticionarem dizendo que não tem interesse na realização da conciliação. Tranquilo? Esta conciliação não necessariamente precisa ser feita pelo magistrado. Hoje nós temos o CJUSC, né, o Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, que é uma tentativa de desafogar o judiciário e fazer com que essas conciliações sejam feitas por pessoas talvez até mais capacitadas que o próprio magistrado, pessoas que tenham uma assistente social, pessoas que tenham psicólogo, né, uma pessoa que tenha um preparo melhor para conduzir esta conciliação. Na prática, é uma tentativa de desafogar o judiciário, de tirar serviço do juiz e colocar fora. O juiz é obrigado a ser fazendo isso justo? Não. Às vezes ele tem alguém da confiança dele para fazer a audiência e a coisa vai, ok? Então, não precisa necessariamente ser uma mediação feita pelo CJUSC, pelos centros ligados ao judiciário para fazer isso. Às vezes ele nomeia alguém de confiança dele. Pode ser uma audiência de mediação, de conciliação terceirizada, mas ela tem que acontecer, ok? Coloco ali para vocês uma coisa bem interessante, que é o exemplo da Argentina. Pessoal, eu já estive estudando um tempão na Argentina, já fiz um doutorado lá um tempo, né? Então, lá eu tive contato com o processo deles, que é um pouco diferente do nosso em uma série de coisas, tá? Lá tem uma lei de 90, pessoal, que foi reeditada alguns anos depois, com algumas correções, que diz o seguinte, né? Que lá, se você tem um processo, antes de você propor o seu processo perante o judiciário, você tem que propor perante a corte de mediação, a corte que eles têm lá, que faz isso. Então, não é nem o órgão do judiciário, são estruturas completamente diferentes, tá? Lá o cara, para ser mediador, ele tem que ter o curso de Direito e mais um curso de especialização que dura mais 4 anos. Então, é uma pessoa assim, que tem toda a bagagem de direito, que está toda preparada para isso e que tem a liberdade para mover o processo. Então, antes de entrar no judiciário, você tem que entrar perante o processo de mediação na Argentina. Puxa, isso complicou? Gente, isso gerou custo, isso gerou toda uma estrutura, tem todo um aparato, um funcionamento, só que isso redundou com a diminuição de 70% de processo na Argentina. Por quê? Porque lá é bem feito, tá? Lá é feito por alguém que foi capacitado para trabalhar com isso. No nosso caso, a gente está vendo essas soluções que no mundo as pessoas fazem e a gente está colocando aqui dentro do nosso. Mas nós estamos simplesmente tentando fazer o quê? Desafogar o judiciário. Será que quem está lá no CJUSC, né, no Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, é tão preparado assim? Tem tanta liberdade? Na verdade, você chega lá, você vê de um monte de estagiário, de um monte de curso diferente, e isso não traz uma grande vantagem, tá, pessoal? Isso não resolve nada por aquilo que a gente precisa, tá? Então, nós estamos muito longe disso, por quê? Porque nós estamos apenas tentando
com esta audiência, tirar o acúmulo de coisa que a gente tem no judiciário, e nós não estamos preocupados em dar nenhuma estrutura, em dar nenhum aparato para esse pessoal trabalhar de uma forma razoável. Tá? O orçamento é pequeno, a situação é pequena, então tem um monte de desvantagens, um monte de falhas no nosso sistema, mas, sem dúvida, é o caminho, pessoal. A gente tem que ir por esse lado. Tranquilo? Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me entendendo? Então, feita essa consideração, que o termo inicial para apresentação da contestação se dá do que? Da audiência de conciliação, que não foi frutífera. Se for frutífera, se deu acordo, não precisa contestar, o processo acaba. Se ambas as partes concordam que não tem interesse na conciliação, aquele que protocolou a última peça dizendo que não tem interesse, tem o prazo a partir dali para apresentar a resposta do réu, para apresentar a contestação. Tranquilo? Feita essa consideração, a gente entra em resposta propriamente dito. Então, quando a gente fala em resposta do réu, é aquela atitude que o réu vai tomar a partir do momento que ele recebe uma citação. E dentro do processo, ele pode tomar uma atitude, assim como qualquer pessoa que está andando na rua que sofre uma provocação. Ah, eu estou andando na rua e alguém me xinga, né? O que eu posso fazer? Eu posso ir lá tirar satisfação do cara. Posso não fazer nada, assim como eu posso pegar um pedaço de pau e sair correndo atrás do cara. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tomar uma ação de me defender, posso tomar me omitir, não fazer nada, assim como eu posso partir para cima do cara, sendo mais agressivo que ele ainda. Tá? Então, cada atitude, cada experiência que a gente vive, né, no nosso dia a dia, você pode fazer uma coisa, não fazer nada ou contra-atacar. Isso acontece na vida real? Sim. Isso acontece também no processo judicial. Né? Então, dependendo da situação, a gente vai ter alguma coisa que a gente vai fazer. Ou nós vamos nos defender, ou nós vamos nos omitir, que seria o caso da revelia, ou a gente vai contratar, que seria o caso da reconvenção. Então, as mesmas coisas que acontecem no dia a dia foram incorporadas dentro do processo judicial, foram colocadas dentro do processo judicial na resposta do réu. Então, o réu pode se defender, pode ter atitudes com relação a isso. Tá? Bom, a gente vai falar mais com relação a isso, especificamente da contestação e no que consiste cada uma dessas etapas. Tá? No entanto, quando a gente fala de defesa, a gente tem que pensar em algumas coisas. Eu posso ter uma defesa que vai atacar o processo. O que é atacar o processo? É aquela defesa que vai atacar a forma com que foi feita. O sujeito entrou com uma ação contra mim, eu vou dizer assim, viu, essa ação não cabe, falta aí alguma coisa para você nesse processo. Então eu digo, o processo está errado. Quando eu digo que o processo está errado, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma defesa processual. Quando eu faço uma defesa processual, tem dois tipos de defesa. Tem aquele que o cara pode consertar o processo e tem aquele que não tem como consertar. Tá? Imagine assim, o sujeito entra com uma ação contra mim e eu digo assim, viu, está prescrito. Isso aqui aconteceu há 8 anos atrás e está escrito no Código Civil que prescreve em 5. Então, não cabe o processo. Tem conserto? Não tem. Extinguiu. Beleza? Tem aquela outra situação que eu digo assim, viu, tá faltando um documento aí. Daí que o cara olha, nossa, realmente tá faltando um documento. Ele vai lá e junta o documento, corrige. Então, é uma onde não implica em extinção do processo, mas necessita de uma correção. Então, nós temos defesas processuais que são no intuito de consertar o processo e temos defesas processuais que são no intuito de acabar, extinguir com o processo. O processo não pode ser consertado. Nós dizemos que aquela defesa processual que tem o intuito de acabar com o processo é uma defesa peremptória. O processo acaba. E nós vamos dizer que aquela que tem o intuito de consertar, de apontar uma falha que pode ser corrigida, é uma defesa dilatória. Por quê? Porque ela apenas dilata o processo no tempo. Ele faz com que o processo andar, aquilo tem que ser consertado. Mas essas são o quê? Defesas processuais. A única regra que nós temos bem clara com relação à resposta do réu é que antes de alegar outras coisas, todas as defesas processuais têm que ser suscitadas. Então, a única regrinha específica que nós temos com relação à forma em que a contestação e que a defesa vai ser apresentada é aquela que diz assim, primeiro fala da matéria processual, depois fala do resto.
Tá? Então, inclusive, no processo, vai ter um momento que o juiz vai parar e vai sanear o processo. Sanear o processo é corrigir todos os vícios processuais que foram apontados ou que são percebidos pelo magistrado no saneamento do processo. Teoricamente, ele continua dali para a sentença, na sentença ele vai ser julgado mérito. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que funciona o processo, pessoal. É assim que a coisa deve andar, tá? Então, bem claramente, é isso que a gente deve tratar com vocês, tá, pessoal? Então, deixa eu só mandar uma fotinha aqui para mostrar que a aula está rodando. Só um pouquinho. O pessoal está com dificuldade de acessar mesmo. Mas vamos lá. Fora essas defesas processuais, o que tem? Tem o mérito. Tá? O que é? Primeiro trata da defesa processual. O que é a defesa processual? Defesa processual é aquela que visa brigar com a forma com que aquilo está sendo feito. Daí, primeiro tem que tratar das defesas processuais. Coloquei isso bem claro para vocês aqui. Né? O que é o mérito? Então, depois que tratou disso, eu vou tratar da defesa substancial, ou a defesa de mérito, aquela defesa realmente importante, tá? O que é isso, pessoal? Daí, por isso, essa pergunta, o que é o mérito da causa? Então, qual é a diferença em falar que é uma defesa processual ou uma defesa de mérito? Então, o processo é atacar a forma com que o sujeito está procedendo perante o judiciário. É aquela questão de ver se as condições da ação estão presentes, né? Se existe legitimidade no interesse. É aquela questão se veja os pressupostos processuais de constituição, desenvolvimento e negativos do processo estão presentes, né? E tudo aquilo que o processo fala que é de ordem processual. Aquela questão de alegar, por exemplo, uma intervenção de terceiro, que é uma ferramenta de ordem processual. Então, isso tem que ser alegado antes. Agora, o que é o cerne, o que é o principal da questão é o mérito da causa. O que é o mérito da causa? O que eu entendo por mérito? Mérito é aquilo que o juiz vai decidir, aquilo que ele vai julgar. Mérito é aquilo que está no pedido. Tá? Então, quando eu entro com uma ação de cobrança, falo um monte de coisa e digo eu quero R$100, um monte de coisa que eu falo não interessa. O mérito realmente é se o cara me deve R$100 ou não. Se me deve 50 ou não. Então, mérito da causa é a questão principal colocada para o magistrado julgar, para o magistrado decidir. Isso é um mérito. Tá? Aquilo que o autor pretende por meio da lide, por meio do processo, é o mérito da causa. Tá? Então, e quando eu me defendo dizendo isso que ele está pedindo não pode ser aceito por conta disso, por conta daquilo, aquele outro, quando eu alego um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, ou simplesmente quando eu nego os fatos que fundamentam o pedido, o que eu estou fazendo? Eu estou questionando o mérito da causa. E isso é o fundamental, isso é o que deve vir do meio para o fim da petição. Começa a petição falando do quê? Das defesas processuais. Tratou de todas as defesas processuais, trata do mérito da causa. Termina, conclui, né, dizendo que deve ser acolhido aquilo que você colocou. Mas é assim que se faz uma contestação. Prazo eu já falei, né, que é o termo da audiência, a petição, tal, toda aquela situação. Prazo eu falei bastante para vocês. Eu falo que a contestação, pessoal, é hoje em dia a principal peça, né, a peça fundamental que nós temos como defesa do réu no processo é a contestação. No código anterior, o código de 2015, nós tínhamos exceções, nós tínhamos impugnação ao valor da causa, em peças diferentes, nós tínhamos reconvenção em peça diferente, nós tínhamos várias peças diferentes que deveriam ser apresentadas, inclusive no mesmo prazo, né? Mas não era tudo concentrado num momento só.
Tá? Então, hoje nós temos a contestação, no contexto do Código de 2015, que abarca toda a defesa, todos os argumentos que o réu deve fazer, ele deve colocar na contestação. Então, o que é a contestação? É aquela peça técnica por meio da qual o réu, devidamente citado, dentro do prazo correto, vem apresentar sua defesa, vem apresentar os argumentos pelos quais ele entende que a inicial não deve ser acolhida. Tudo bem? Então, isso é contestação. É peça fundamental, peça básica. Particularmente, eu gosto mais de fazer contestação do que fazer inicial. Por quê? Porque inicial você tem que ser criativo, né? E principalmente a questão da concentração, pessoal, a questão assim da dedicação. O advogado tem um monte de coisa para pensar, um monte de processo para fazer. Então, quando você tem inicial, a inicial vai ficando para trás das outras. Ah, isso eu faço depois, faço a contestação? Não, a contestação tem prazo, então você tem que fazer. Então, a contestação, além de ela ter prazo, de ela exigir que você seja objetivo, dela não dar margem a você enrolar, né? Você tem a inicial, e quando você pega a inicial, você vê todos os argumentos do autor e você tem um roteiro também daquilo que você tem que negar, aquilo que você tem que verificar e demonstrar que não existiu. Eu, particularmente, eu acho mais fácil fazer contestação do que fazer inicial e flui mais rapidamente. Tranquilo? Conteúdo da contestação. Primeiro, preliminares. Preliminares são matérias de ordem processual que estão arroladas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que devem ser tratadas inicialmente, porque, primeiro, o nome é preliminar, elas são preliminares, elas são iniciais, elas iniciam, né, o processo de defesa. Então, elas são preliminares, elas são argumentos iniciais dentro do processo de contestação, tá? Do procedimento de contestação. Quando eu vou alegar incompetência, seja absoluta ou relativa, incompetência absoluta é aquela que se dá em função da hierarquia ou da matéria, e relativa é aquela que se dá em função do local ou do valor, né? Eu tenho que alegar isso também antes de tratar do mérito. Tratei das matérias processuais, eu vou tratar do mérito, né? Vou impugnar específica e genericamente. Pessoal, aqui eu vou pegar para vocês dois princípios, né, que são próprios da contestação não civil, da contestação trabalhista. Por quê? Porque ele ilustra muito bem essa questão da impugnação específica e genérica. Tá? O que quer dizer isso? Né? Com base no princípio da eventualidade e da especificidade, eu digo que eu tenho que ser exaustivo na minha contestação, eu tenho que ir a fundo. Imagine, tá? Como que funciona numa defesa trabalhista. O cara vai lá e reclama, diz que era meu empregado, e eu olho, não era meu empregado, era empregado do meu vizinho. Tá? E ele diz que era meu empregado, que ele fazia hora extra, que ele não recebeu férias, que ele não recebeu acerto, que ele não recebeu um monte de coisa. Tá. Como é que eu faço a minha defesa? Tem duas formas de fazer a defesa. Eu ir perante o juiz e dizer assim, olha, não era meu funcionário, era do meu vizinho. Ele tá louco. Beleza, o que eu fiz? Fiz uma defesa genérica. É assim que eu devo proceder? Não. Eu tenho que fazer a defesa de que jeito? Eu tenho que fazer a defesa assim, olha, ele não era meu funcionário, ele era funcionário do meu vizinho. Tá? Mas, caso Vossa Excelência entenda de outra forma, né, tem inclusive um palavrão em latim que diz assim, ad argumentando um tanto, né, caso Vossa Excelência entenda de outra forma, ou se ache que mesmo ele sendo funcionário do meu vizinho, de vez em quando ele cortava minha grama e por isso eu sou considerado um grupo e eu sou responsável também pelas funções que ele fazia, se o senhor entender isso, eu quero que você pense assim, primeiro, não era meu funcionário, era do vizinho, olha o registro na carteira, que era do vizinho. Mas ele está pedindo o acerto, falou, o vizinho me emprestou, está aqui os documentos que mostram que foi pago o acerto dele, que foi feito isso, que foi feito tudo. Por que eu tenho que, além de fazer a defesa genérica, ir especificamente para tudo que foi pedido? Porque pode ser que o juiz não entenda que a minha defesa genérica esteja certo, e se eu não contestei os outros, automaticamente eu perco tudo. Tá? Então eu tenho que ter a defesa genérica, e para uma eventualidade de que a defesa genérica não seja aceita, eu tenho que contestar pedido a pedido, um por um. Então, o princípio da eventualidade. Eventualmente, uma defesa genérica não é aceita. Por isso, pelo princípio da especificidade, eu tenho que contestar especificamente tudo que foi feito. Pode ser que entenda, não era responsabilidade do ID, nem olhe para o resto da contestação. Mas tem que contestar, um por um.
Pessoal, isso é um exemplo da contestação trabalhista, e esses princípios são da contestação trabalhista. Por quê? Porque lá é comum você ter um parágrafo de história. O sujeito trabalhou 30 dias, trabalhou 3 meses, fazia isso. Tá, daí começa a pedir, daí pede registros, a diferença de salário, insalubridade. Então você tem ali um parágrafo de história, né? E você tem 3 folhas de pedido. Essa é uma característica do direito do trabalho, por isso que esses princípios vêm de lá. No entanto, quando nós estamos falando de processo civil, é a mesma regra, pessoal, é a mesma situação. Porque imagine aquela questão do acidente de trânsito, tá? O sujeito foi demandado porque acham que ele causou um acidente, e causando um acidente de trânsito, ele gerou prejuízo a outro. Então o sujeito vem e diz, olha, o Edi cruzou o sinal vermelho. Por isso ele tem que consertar o meu carro, ele tem que pagar o que eu gastei de Uber para ir trabalhar nos dias e pagar mais a despesa do hospital e mais o dano moral, porque eu achei que eu fiquei feio porque fez um corte na minha perna. Então tem tudo isso? Tem tudo isso. Como é que o Edi tem que fazer a defesa? Ele falou, não, eu não cruzei o sinal vermelho. Posso simplesmente falar, não, eu não sou culpado do acidente, quem é o culpado do acidente é você. Se eu provar isso, eu não pago nada. Agora, se eu não provar, não vai nem se discutir o resto. Então, como que é a forma correta de fazer uma defesa? Tratar de tudo especificamente. Então, eu tenho que primeiro negar que eu sou responsável. Argumentando um tanto, caso Vossa Excelência entenda de uma forma diferente que eu sou o responsável por o acidente, eu quero que veja que além de eu não ser responsável pelo acidente, esse valor do conserto do carro dele é mais caro que o carro novo. Tá muito alto esse valor que ele está colocando, ele não gastou tudo isso. Tá? Olha, ele não gasta de Uber porque ele ia de outro jeito, ele ia a pé, ele não usava o carro para ir trabalhar. Tá? E assim por diante. Esse dano moral que ele está falando não tem fundamento, porque ninguém vai ver o corte na perna dele. Tá? Então você tem que argumentar um por um do que foi pedido. Então, impugnar especificamente um por um dos pedidos formulados. E nunca ficar apenas na esperança de que uma defesa genérica, abrangente, maior, vai resolver toda a situação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Já tinham visto falar disso, né, pessoal? Por final, né, a gente tem que indicar provas e documentos que a gente tem, né? Rolar, estou juntando isso, tem que falar. Eu acho, particularmente, que não devia ter que pedir para fazer a produção de prova, tá, pessoal? Mas tem que colocar isso. Então, cabe dentro do nosso ordenamento, essa regrinha existe, ok? Tranquilo? Estão me acompanhando? Vamos lá. Vamos, por hoje, pessoal, vamos apenas falar das preliminares, porque eu estou tendo notícia aqui que ninguém está conseguindo entrar no sistema lá, está bem complicado das outras turmas, não sabe nem como é que está rolando o negócio. Vamos aí falar o quê? Das nossas preliminares. O que são preliminares, pessoal? É aquilo que está lá no 317, se não me engano, do Código de Processo Civil, e que deve ser tratado antes, 337. Deve se alegar antes de falar do mérito da questão. Então, nós temos várias matérias. E daí aqui, como eu defini para vocês, existe defesa peremptória e defesa dilatória. Peremptória é aquela que acaba com o processo e dilatória é aquela que simplesmente elastece, estica o processo um pouquinho. Tá? Por quê? Porque conserta. Quando o código enumera as defesas processuais principais, aqui ao alegar as preliminares, ele trata de uma por uma. Existência ou nulidade de citação. Ou seja, o réu vem e diz assim, fiquei sabendo aí porque vi falar na rua que tem um processo contra mim, tá? E eu não fui citado. Quando ele vem alegar isso no processo, o juiz vai olhar, você não foi citado. O que vai acontecer com ele? Acaba com o processo ou elastece o processo? Se o juiz verifica que houve uma nulidade de citação, anula aquela citação e dá o prazo para o sujeito se defender. Logicamente, nós temos uma preliminar dilatória. Incompetência absoluta e relativa. Eu olho para o processo, recebo e digo, nossa, esse juiz é absolutamente incompetente. Nós temos aí uma questão de uma empleitada de trabalho, que é a competência da Justiça do Trabalho, que está sendo discutido lá no Juizado Especial Civil. O juiz do juizado é absolutamente incompetente. Como você alega isso na sua petição? É uma defesa peremptória ou dilatória? Dilatória.
Puxa, professor, mas é incompetência absoluta. Não interessa. O que vai acontecer? O juiz incompetente vai mandar para o juiz competente. O processo só vai se elastecer um pouquinho. Tá? Incorreção do valor da causa. O que vai fazer? Vai discutir qual é o valor correto. Também não acaba com o processo. Inépcia da petição inicial. Quando eu digo que a petição inicial é inepta, e daí nós vamos dizer o que é uma petição inicial inepta, pessoal. A petição inicial inepta é aquela que não tem pedido, aquela que o pedido não decorre, logicamente, das razões expostas, que tem pedido incompatível entre si, ou que tem pedido alternativo de uma situação que a lei não autoriza que ele seja formulado. Tá? Então, quando a petição inicial é inepta, não tem conserto. Tá? Talvez o juiz dê um espaço para o cara emendar a petição inicial, mas, inclusive, é o maior xingamento que pode se fazer para um advogado é dizer que a petição inicial dele é inepta. Quando eu tinha aula de prática na faculdade, pessoal, vou contar para vocês que a coisa mais legal que a gente achava era conseguir fazer a contestação dizendo que a petição inicial do colega era inepta, porque isso ia chamar o outro de burro, né? Então a gente se divertia com isso. Tinha umas meninas que ficavam muito bravas com a gente fazendo isso, e a gente fazia e não queria nem saber, nem se tivesse fundamento ou não. Perempção. Perempção é aquela figura que acontece. O sujeito deu caso de extinção do processo 3 vezes sem julgamento de causa. Teve marcado audiência, não foi, tinha que pagar o negócio, não pagou, tinha que fazer não sei o que, não fez. Processo extinto 3 vezes sem julgamento de mérito. Pode entrar a 4ª vez? Não pode. Por quê? Porque aconteceu a perempção. Litispendência, quando tem um processo semelhante em andamento, coisa julgada, da mesma tem um processo semelhante que já foi julgado, tem um processo igual que já foi julgado, e quando eu tenho a conexão, eu não vou acabar com o processo, né? Litispendência e coisa julgada, eu vou acabar com o processo. A conexão, eu pego um processo que é semelhante e coloco junto. Para isso, a gente discute na sequência a identidade de ações. Quando a gente fala, quando eu vou dizer para vocês identidade de ações, pessoal, eu vou colocar assim que o processo, ele tem 3 coisas. Ele tem, vamos escrever, se eu consigo, parte, pedido, no quadro eu escrevo mais bonito, e causa de pedir. Então, eu tenho 1, 2, 3. Estas 3 coisas, pessoal, são as coisas que identificam o processo. Como assim, pessoal? Então, quando eu tenho uma parte, um pedido e a mesma causa do pedido, eu tenho um processo. O ID vai lá e entra com outro processo contra a mesma pessoa, pede a mesma coisa e com base na mesma coisa. Só que aqui ele diz que era ação de indenização, lá ele diz que é uma ação de cobrança. Faz diferença? Não, é o mesmo processo. Porque o que identifica o processo é pedido, causa de pedir e as partes. Quando as 3 coisas se repetem, eu tenho o mesmo processo. É advogado diferente, é comarca diferente, é época diferente, não interessa, é o mesmo processo. Se o processo que entrou primeiro ainda está tramitando, nós estamos diante de uma litispendência. Se o processo que entrou primeiro já foi julgado, nós estamos diante de uma coisa julgada. Tranquilo. O que é conexão? Quando dos 3 elementos que identificam o processo, parte, pedido e causa de pedir, nós repetimos 2, né? Daí quer dizer, puxa, das 3 partes do processo, 2 são exatamente iguais, então quer dizer, os processos são bastante semelhantes. Né? É o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Ou então é o mesmo pedido, a mesma parte com uma causa diferente. O que faz? Esses processos são conexos. Então, quando dos 3 elementos, os 2 são iguais, surge a figura da conexão. A figura da conexão ele é alegada em preliminar para quê? Para juntar os processos. Olha, vamos juntar esses processos para ficar mais fácil de discutir na sequência. Tudo bem? Para ficar mais rápido por questão de economia processual. Quando se alega incompetência, defeito de representação, falta de alguma coisa, o que precisa? Vai ter que corrigir a representação do sujeito. Quando se alega que existia um compromisso arbitral, que em vez de entrar no judiciário tinha que instituir uma câmara arbitral, como é que funciona isso? Isso vai acabar com o processo, defesa peremptória, né?
Quando eu digo que não tem legitimidade, que não é ele, que é outra pessoa, que a avó está entrando com uma ação de alimentos, quem tem que entrar com ação de alimentos é a filha, ou a neta, né? Ou quando falta interesse, quando o sujeito não consegue demonstrar o porquê ele está entrando com o processo. Então, são formas de tentar. Quando a lei diz precisa apresentar uma caução, por exemplo, na Justiça do Trabalho, para você recorrer, se você for empresa, você tem que fazer um depósito de recursão de determinado valor. Não apresentou, não fez essa caução, o seu recurso não é aceito. E assim por diante. Justiça gratuita, não concordo com a forma com que ela foi deferida, também vou alegar em preliminar. E daí aqui nós vamos ter matérias, observações diversas a respeito das preliminares que estão ali. É importante acostumar com isso, pessoal, porque vocês passam a vida pensando nisso, a vida discutindo isso, e tem que saber de cor, pessoal. Não dá para ter uma ideia, não dá para saber aonde procurar. Isso necessariamente vocês são obrigados a conhecerem. Tudo bem? Bom, a minha ideia hoje era falar um pouco e talvez com os alunos, pessoal. Então, como tem mais coisa para a gente tratar na sequência, eu deixo vocês para que na sequência a gente veja como é que as coisas se desenrolam. Já é 8h29, temos muito pouco aluno, o pessoal está com problema no portal. Eu dispenso vocês e a gente continua na aula que vem. Tudo bem? Estão me ouvindo? Está ouvindo, professor? Sim, sim. Eu Deu conversei com a certo? Deu para professora. aproveitar alguma coisa na aula de hoje, Né? pessoal? Não, deu sim, professor. Deu. Então tá bom. Então vamos conversando, espero que gostem e vamos ver. Pessoal, tem outra observação que eu tenho que falar com vocês. São poucos alunos, mas é importante falar. Pessoal, com relação à ideia da volta das aulas, tá? O que acontece, tá? Eu sou hipertenso, eu tomo remédio para pressão faz bastante tempo e eu sou proibido aqui no par de ir na instituição, e por conta disso eu também não posso ir na van até aí e ir dar aula presencial com relação a vocês, porque eu me encaixo no perfil de grupo de risco, né? Tem gente que diz que não precisava nem justificar, você está velho, realmente já está no grupo de risco, mas não é por isso, pessoal, é por outras razões. Então, eu me enquadro dentro do que a gente chama grupo de risco, e a gente está numa situação bem grave da pandemia. Então, minhas aulas, infelizmente, continuam desta forma e não presenciais, pelo menos por enquanto. Tudo bem, pessoal? Então, comigo não volta a aula dia 1º aí na instituição. A gente vai continuar por aqui mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tudo de bom para vocês. O que precisar, Eu também. Tem meu contato, vamos conversando lá. Deem uma olhada naquele material, vejam aqueles artigos, vejam os vídeos que eu coloco lá. Eu tento colocar uns vídeos de gente boa, que nem o Renê, que é amigo nosso aqui da casa. Então, fiquem à vontade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, professor. Então, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Espero ter ajudado de alguma forma. Tá? Boa noite, professor. Obrigada. Até mais. Vamos lá jogar um pouquinho.